Meu nome é Letícia Reis Nery Lins e estarei apresentando meu trabalho com um título: A evolução da proteção à maternidade na CLT, uma análise das exposições de motivos das leis trabalhistas. Neste artigo, eu discuto sobre a evolução da proteção à maternidade, desses dispositivos legais que protegem a maternidade, que ampara a mulher trabalhadora. E o estudo ele se baseia na CLT, mas principalmente num documento que é Exposições dos Motivos da CLT. Nós conseguimos esse documento diretamente na Biblioteca do Congresso. A CLT ela foi promulgada em 1943 no governo do Getúlio Vargas, e este documento, nas exposições dos motivos, do porquê da criação da CLT, esse documento foi elaborado pelo atual ministro na época, Alexandre Marcondes Filho. E neste documento ele discorre o porquê da necessidade da criação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. Na época não tinha nada ainda que amparava os trabalhadores, era período pós-revolução industrial, então foi uma época que muitos serviços estavam precários, a situação dos serviços dos trabalhadores estavam precários. Então, em resposta às reivindicações desses trabalhadores, criou-se a CLT. Não se criou do nada, não foi do dia para a noite. E aí, nesse documento das exposições, nós vimos isso. Então, ele salienta todas as reuniões que teve com empresários, com juristas, com magistrados, com sindicatos, com classes trabalhadoras. Ouviu-se todo mundo para montar essa primeira consolidação das leis trabalhistas, que hoje é o nosso principal código sobre o direito do trabalho, que ampara o trabalhador. Então, a pesquisa, esse artigo, eu usei como base a CLT e essas exposições para a gente avaliar a evolução que ocorreu na proteção à maternidade. Como mencionado, eu iniciei o trabalho falando sobre o contexto histórico da época, que era um período pós-revolução industrial, onde a situação do trabalho estava precária, não tinha nada que regulamentava nem jornada de trabalho, nem a qualidade de trabalho, nem o mínimo do mínimo na época. E então, esse é o cenário em que foi criada a nossa CLT. E aí, em particular, as mulheres elas enfrentavam esses problemas muito maiores. Elas viviam nas mesmas condições trabalhistas dos homens, com os mesmos direitos, porém, ela não tinha estabilidade nenhuma, não tinha amparo nenhum em questão de maternidade, de gestação, em questão até mesmo dos salários. Então, a CLT ela veio para dar aquela primeira faísca dos direitos trabalhistas, mas principalmente para as mulheres, para regulamentar a primeira regulação que aconteceu da proteção à maternidade, que é o foco no nosso trabalho. Nessa exposição dos motivos, tem bem pouca ali coisa sobre a proteção da maternidade nessa época. Realmente, assim, o primeiro ali direito que nós tivemos na maternidade foi a questão de não poder demitir uma mulher grávida e a questão do afastamento da licença maternidade, que na época era 84 dias, e não era a Previdência Social que arcava com esse custo, era a própria mulher. Ela tinha o direito de pegar o afastamento de 84 dias, mas ela que arcava com esse custo. Então, esse foi a primeira faísca de direito da proteção à maternidade que tivemos na promulgação da CLT. Mas nesse documento das exposições dos motivos ali da criação da CLT, se regulamentou a primeira jornada de trabalho, que devia ser cumprida. Regulamentou também a questão do trabalho de menor de idade, que na época era muito comum e não tinha nenhuma regulação. E entre outros direitos que hoje nós consideramos muito básicos, muito naturais, muito normais, e na época foi a primeira revolução que aconteceu. No trabalho, a gente desenvolveu uma planilha com os marcos legais de todo esse processo, de 1943 até os dias de hoje, das leis que protegem. Então, essa tabela ela salienta os avanços que nós tivemos da proteção à maternidade até os dias de hoje. Então, assim, um dos grandes avanços que tivemos, por exemplo,
foi em 1974, né, que a Previdência Social passou a ser a responsável pelo pagamento ali da licença maternidade. Também tivemos a Constituição, né, nossa Constituição de 1988, que concedeu ali, né, regulamentou 120 dias da licença maternidade, que é a licença que nós temos até hoje, né. E em 2015 nós tivemos a promulgação da Lei das Empregadas Domésticas, que regulamentou e deu muitos direitos ali para as empregadas domésticas, que era uma classe que, infelizmente, né, era um pouco invisível para a nossa CLT, tendo em vista que muitas empregadas domésticas não possuíam, né, não possuem o registro em carteira. Então, esses são alguns avanços, mas no artigo tem a tabela completa com todos os avanços que nós tivemos nesses 80 anos, mais ou menos. E esses marcos, eles apresentam, assim, pra gente muitas vitórias, né? Muitas vitórias. Porém, a gente ainda vê que ainda falta muito. Ainda falta muito para nós conquistarmos. Por exemplo, uma ampliação da licença paternidade, que atualmente são 5 dias. Uma ampliação da licença maternidade para 180 dias, que daria cerca de 6 meses ali da criança, que segundo a OMS, né, é o indicado para o aleitamento materno exclusivo, porque atualmente essa mãe ela retorna para o mercado de trabalho, a criança tem 4 meses e ela tem que fazer uma transição para uma creche, para uma babá, suplementar a amamentação. Então ainda nós temos muito ainda o que conseguir, né, muitas lutas ainda para conseguir. Mas já começamos a ver um grande avanço nesses pouco mais de 80 anos. E aí nós terminamos essa pesquisa fazendo uma ligação com a saúde mental do trabalhador, mas em especial da trabalhadora. Porque após, né, a pandemia, nós vimos um grande avanço nessa questão da saúde mental do trabalhador, por conta do home office, por conta da ansiedade, de tudo que aconteceu, né, em nosso país durante a pandemia. E aí, quando nós focamos nas mulheres, principalmente nas mães, esse quadro ele tende a piorar. Então, no ano de 2023, segundo o censo, né, no INSS teve um aumento de 38% da demanda de auxílio doença por doença mental. Isso é um número muito alarmante, né, ainda mais que nós conhecemos, nós como bacharéis de direito, juristas, nós conhecemos como funciona a perícia do INSS e o quão difícil é, às vezes, um cliente nosso ter esse benefício concedido, ainda mais com doença mental, pelo fato de muitas vezes não ter um período que seja psiquiatra. Então, esse número de 38% é muito alarmante para nós. E aí, quando nós falamos, né, das mulheres, a gente tem aí o quadro da depressão pós-parto. Depressão pós-parto, que pode se desencadear por inúmeros fatores. Então, nós trazemos essa discussão para o artigo sobre a saúde mental com o intuito de focarmos na questão da mulher. Será que todos esses direitos que são concedidos na CLT são suficientes para essa mulher não ter uma doença mental? Conseguem amparar essa mulher? Será que tem como melhorar alguma coisa? Né? Faz a gente realmente refletir sobre isso. Será que podemos melhorar em algo? Né? Como que as empresas enxergam isso? Como que nós também, né, como advogados, né, dos nossos clientes, como nós enxergamos isso? Né? Será que o INSS ou os órgãos de previdências, né, municipais e estaduais estão preparados para essa demanda? Então, nós encerramos o artigo nesse foco da saúde mental, para fazer essa ligação, né, do direito com a saúde mental do trabalhador nos dias de hoje. Então, né, nesse artigo eu realizei uma revisão bibliográfica sistêmica usando o principal apoio Google Acadêmico, com as palavras-chave, consolidação das leis do trabalho, proteção à maternidade, e usando, né, aplicando o filtro de artigos de revisão. E dos resultados, né, a gente percebe que sim, ocorreu muitos avanços na legislação, na questão da saúde mental das mulheres, das trabalhadoras, porém ainda é muito pouco abordada, principalmente a questão da saúde mental dos trabalhadores.
de agradecer por todo mundo que assistiu essa apresentação. Estou à disposição para eventuais perguntas ou dúvidas e espero que nós podemos, né, continuar avançando, né, nessa questão de garantir o direito dessas mulheres trabalhadoras e dos trabalhadores em geral. Muito obrigada!